histórias que fazem a história acontecer na Grande Manaus. Programa Quem é Você.com, sob o comando dos jornalistas Francis Batista e Rosa Duval. O programa Quem é Você.com está no ar, aqui na sua rádio web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais, você que nos acompanha pelo portal Amazônia Sem Fronteira e também pela rádio web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Você que está todos os dias aqui conosco, nosso muito obrigada e continue porque hoje nós estamos encerrando a nossa série de entrevistas com os candidatos. Nós trouxemos aqui vários candidatos como opção para vocês, para levar até vocês as propostas de cada um, para que vocês possam conhecer o que eles podem oferecer e melhorar em termos de melhoria na vida da comunidade, dos amazonenses e também dos municípios. Porque hoje nós temos uma candidata aqui que não é de Manaus, mas é do município de Iranduba, não é isso, Franci? Muito boa tarde, Rosa Duval. Muito boa tarde a candidata Francinete Maia, do município de Iranduba. E ela é a última candidata, né, Rosa Duval? A última candidata da série de entrevistas, né? Aqui que aconteceu aqui no portal Amazônia Portal e Rádio Web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. E esperamos que coisa democrático, né, Rosa Duval? Uma coisa democrática. E hoje estamos aqui em nossos estúdios Francinete Maia, do PSC, que também está galgando uma vaga na Câmara Municipal de Iranduba. Muito boa tarde, isso mesmo. Rosa. Ela que tem uma história de luta, ela que luta aí pelos direitos das mulheres, mas você vai saber tudo porque agora vamos conversar com ela, porque antes de falarmos de proposta, vamos conhecer um pouco da trajetória aqui da Francinete, do trabalho que ela faz e vamos saber quem é você, candidata. Boa tarde a toda a equipe daqui do programa Quem é Você.com, né? Muito bom o programa. Eu tive a oportunidade, o privilégio de assistir e ouvir atentamente os entrevistados dessa série, que está sendo coordenada pela Rosa Duval, uma grande amiga, jornalista. Tive o privilégio também de ser entrevistada em outras ocasiões, na TV Cultura, na Rádio Cultura, e também pelo meu amigo Franci, né? Tive o privilégio de estudar com ele, fazer o curso também de jornalismo, que hoje ele está aqui compartilhando nas redes sociais, também no portal Amazônia Sem Fronteira. E eu fico muito feliz porque hoje esse espaço é aberto em todo o Amazonas. E vocês comandam aí o portal, e vocês estão aí com essa programação diária, uma programação que tem ganhado um público-alvo, um público muito grande. E eu vejo assim, muitas pessoas nas redes sociais comentando muito sobre as entrevistas, os entrevistados. E eu estou feliz e nós temos realmente uma história, uma trajetória de lutas, uma história de vida. E hoje eu venho aqui apresentar essa história de vida e essa história de luta para poder a gente entrar na área política. Lembrando, Rosa Duval, que as pessoas que queiram participar do programa, fazendo pergunta para a candidata, você pode mandar suas perguntas através dos telefones 3302-1441 ou pelo nosso WhatsApp 9521-2322 e também através das nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram e também pelo Facebook, Rosa Duval. É isso mesmo, não esqueçam de ir lá, deixar o seu like, deixar a sua curtida, seu compartilhamento e curtir e acompanhar aqui a nossa programação e conhecer as propostas dos nossos entrevistados. Certo, Franci? Com certeza. Agora vamos às perguntas? Sim, vamos lá conversar com a Francinete Maia, ela que é do PSC. Primeiro vamos perguntar, candidata, é a primeira vez que você vem como candidata a um cargo político e por que o PSC? Então, Rosa, eu gostaria de iniciar dizendo que a vaga de mulheres este ano na política está sendo assim, está de parabéns, porque as mulheres elas realmente despertaram para a questão política, para essa autonomia de entrar no poder legislativo, dos poderes, assumindo aí
uma responsabilidade muito grande poder representar o povo. E assim, quando eu recebi esse convite, Rosa, eu confesso para você que me deu um certo medo, um receio, porque as mulheres, elas são boas administradoras, mas, no entanto, nós vivemos num mundo democrático, como você disse, mas um mundo machista, infelizmente. E quando eu aceitei o desafio, eu entendi que eu precisava pesquisar sobre política, eu precisava me capacitar em algumas áreas para defender diversas bandeiras. E hoje, quando eu recebi um convite para estar na política, lá do meu município de Iranduba, eu também tive que estudar os candidatos e os partidos políticos, porque nós sabemos que tem muitos partidos políticos, mas nós precisamos ter uma ideologia, precisamos estar conectados com as propostas de cada candidato para poder ver se aqui a gente quer para o futuro do município da gente, para as famílias. Então, quando eu aceitei as propostas, quando eu estudei um candidato majoritário, que é o Alaí Cruz, ele veio com o PSC, ele é o presidente do PSC em Iranduba, e me fez o convite. E eu perguntei dele quais seriam as propostas, o que ele pensava para melhorar a qualidade de vida daquela população, que hoje nós estamos com mais de 50 mil habitantes em Iranduba. E é bem pertinho daqui de Manaus, uma região metropolitana, né? E quando eu entendi que essas propostas faziam parte integralmente das minhas, que ele está ali apresentando para todas as categorias, para as famílias irandubenses, eu imediatamente aceitei. E do ponto de vista de mulher, hoje nós temos 6 mulheres no PSC em Iranduba e coligamos com 6 partidos políticos. Então, nossa coligação lá é renovar com responsabilidade e o meu slogan, o meu tema de campanha é mudar, é preciso. Então, Rosa e Francis, quando eu aceitei esse desafio, eu entendi que eu tinha que me calçar de conhecimento e me capacitar dos problemas locais da minha região. Candidata, a senhora é uma das defensoras das mulheres vítimas de violência doméstica, né? No seu município, há um centro de acolhimento para essas mulheres? Porque muitas das vezes eu acho que a violência doméstica ela está em todos os segmentos, né? E aí existe uma delegacia da mulher, existe um centro para acolher essas pessoas que estão sofrendo de violência doméstica em suas casas? Então, Francis, foi uma ótima pergunta, porque é uma área que eu gosto muito, né? Eu abracei essa causa, essa bandeira, porque eu fui vítima de violência. Não foi algo que foi oculto, foi algo assim que me deixou em muita evidência, né? Estive até em alguns programas de televisão, cheguei até a ir para a justiça. Ele me processou e eu acabei processando ele, mas não se enquadrava na Lei Maria da Penha. Era um crime mesmo, era um crime civil, né? Na época não existia a Lei Maria da Penha, quando eu fui espancada em praça pública. E de 14 anos atrás para cá, o que eu pude aprender na militância em defesa das mulheres é que muitas mulheres se calam e não buscam os seus direitos. Então, diante desse relato que eu acabei de dizer a vocês, eu quero dizer que nós precisamos sim ter motivos para lutar. Precisamos agarrar as bandeiras de luta e as mulheres, nas minhas propostas, têm prioridade. Claro que a gente vai falar de muitas outros setores, né? Saúde, educação, enfim, mas as mulheres, eu tenho assim, alguns projetos, algumas propostas muito boas. E você me perguntou se em Iranduba existe essa acolhida, se existe um centro, se existe uma delegacia da mulher, se existe, enfim, mecanismos em defesa da mulher. E aí eu te respondo, Franci, hoje em Iranduba nós estamos numa situação muito precária, estamos numa situação de abandono total pelo poder público local. Então, eu quero dizer que a delegacia que nós temos hoje
ela atende tudo, é uma delegacia, praticamente uma delegacia geral. Nós não temos em Iranduba uma delegacia da mulher, é uma das nossas lutas, é uma das nossas propostas, né? E nós não temos também uma casa de amparo à mulher. Nós temos a AME, uma instituição, mas a AME ela não está trabalhando com as vítimas de violência, não está trabalhando com as famílias dessas vítimas de violência. E eu entendo que uma casa de amparo à mulher é uma casa onde vai abrigar a vitimizada, que para nós chamamos de pétalo, e também vai dar um suporte aí para as crianças, para os familiares, né, daquela vítima. E não existe hoje essa casa de amparo. A gente está tentando, se eleita eu for, a gente está tentando articular com o poder governamental, né, do Estado do Amazonas a ideia de implantar em Iranduba a Casa Maria, né, o projeto da Casa Maria, para que todas as mulheres vítimas de violência e seus dependentes possam estar nesta casa, sendo acompanhados por uma equipe técnica, com o jurídico, com o psicólogo, com o assistente social, com o psiquiatra, se for necessário, o psicólogo e também aquele atendente ali que vai estar sabendo da lei, né, que assiste elas. Porque o que a gente vê na maioria das delegacias gerais hoje, que não são aquelas delegacias especificadas, que você me perguntou se havia a delegacia da mulher, não existe, existe uma delegacia geral. E o que a gente encontra muito, Rosa, lá é os atendentes que não conhecem muito da lei, não conhecem muito dos direitos das mulheres, dos direitos que lhes são assistidos. E aí a gente fala que são os apaziguadores da lei, né? Apaziguadores. A mulher chega vítima de violência lá e o atendente, o oficial, muitas das vezes que desconhece, que era para conhecer, desconhece as formas legais do atendimento, daquela ocorrência, que o BO é uma coisa, o TCO é outra. Então, aquela mulher vítima de violência, ela já vai ali com um crime para ser inscrito, né? Para ser prescrito lá com o oficial, com o atendente. E esse atendente diz assim: é vítima de violência? Olha, mulher, vai para tua casa, porque tu é vítima de maus tratos do teu marido, porque tu queres. E ele é teu marido. Então, daqui a pouco eu faço o registro do BO, né? E aí você volta para casa e você se entende de novo com ele, aí você volta aqui e diz para retirar. Então, a gente entende com ele primeiro. Então, não é assim que deve acontecer. Então, uma delegacia da mulher é importante, sim. As lutas que nós travamos todos esses anos, nós mulheres, nós temos mais de 100 anos de lutas, que a gente luta pelos nossos espaços, pelos nossos direitos. Quando a gente fala assim que a mulher ela tem que ser empoderada, a gente não quer dizer que a mulher ela tem que estar ocupando os espaços de poderes para ser o sargento, para ser o delegado, não. A gente só quer igualdade de direitos. Nós só queremos que a justiça não seja cega, que a justiça, que as pessoas que estão ali à frente da justiça possam fazer valer o que o cidadão é assistido. Por exemplo, na minha proposta, eu quero muito mesmo apoiar e indicar emendas, sabe, Franci, para entidades que atuam no terceiro setor e no primeiro setor. Hoje você vê uma mulher que é pescadora, uma mulher que é agricultora, que não tem seus direitos garantidos ali. Nós temos cooperativas e sindicatos dos municípios, e também até na capital aqui de Manaus, que nós não temos assistência do poder federal. Nós não temos assistência do poder federal. E nós precisamos trabalhar com os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas também as esferas municipal, estadual e federal. Então, quando a gente briga nas nossas lutas pelos direitos e deveres, muitas vezes a gente embarga naquela questão de que um dos poderes não funciona. Então, lá em Iranduba já era para ter, sim, uma delegacia da mulher, já era para ter 2 CREAS, já era para ter, porque nós temos ali vários distritos em Iranduba que são grandes, o Cacaupireira é quase um outro município. E nós brigamos muito para ter o CREAS, o atendimento da mulher, lá no Cacaupireira e outro em Iranduba.
Então, nas minhas propostas, a gente pensa muito no primeiro e no terceiro setor, porque vai atender lá a pescadora, a costureira, a agricultora, as negras, né? E eu fico muito feliz quando a gente consegue realizar essas emendas parlamentares por meio de deputados, por meio de pessoas que estão à frente do poder hoje, que realmente entende que é importante ser olhado o primeiro e o terceiro setor. E das minhas propostas, dessas 20 propostas, eu tive cuidado de fazer isso, e todas as minhas propostas, Jonas, são registradas em cartório. E hoje eu estou numa coligação onde o prefeito Alain Cruz e Tiago Alende, eles estão muito focados nessa questão de brigar pelas bandeiras em Iranduba. Então, hoje o que fala muito, é o candidato que não tem proposta. O candidato vem lá de Manaus para concorrer em Iranduba, não conhece a realidade local. Eu quero dizer para vocês que se eu escolhi o PSC hoje, é porque eu não defendo só a bandeira social. Eu quero defender uma bandeira partidária, de ideologia, desculpa. Uma bandeira de ideologia. Eu não sei se futuramente eu possa me decepcionar com o PSC. Se eu me decepcionar com a questão de ter uma ideologia, de estar escrita ali uma regra e não ser cumprida, se eu me decepcionar um dia com o partido que eu escolhi, eu quero dizer para vocês que eu saio. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar conforme diz a regra. Então, se lá no meu partido existir uma regra e o meu majoritário não cumprir, eu saio. Eu não sou obrigada a ficar no lugar onde realmente não cumpram as normas e as regras. Então, voltando para a questão das mulheres, eu pretendo, na minha proposta, fomentar políticas públicas que falem da questão do idoso, que falem da questão da criança, que falem da questão da juventude, que falem da questão da pessoa portadora de deficiência. Porque nós temos muitas mulheres lá, vítimas de violência sim, mas vítimas do feminicídio, vítimas lá do HIV, né, que é uma doença que está matando muitas mulheres em Iranduba. Nós temos muitas mulheres cadeirantes que nos órgãos que tem em Iranduba não tem acessibilidade, não tem mobilidade para elas se locomoverem. Os ônibus em Iranduba precários. Uma empresa somente comanda ali, né, os coletivos públicos e não cumprem as regras. Então, quando a gente fala de regras, é importante que a gente conheça nossos direitos, façamos os nossos deveres, mas cumpramos nossas regras. E eu quero fazer um parágrafo aqui, Franci, que lá em Iranduba não existe uma delegacia da mulher, mas existiu um posto de polícia lá no Cacau Pireira que servia de um presídio feminino. E esse presídio feminino que existiu lá teve muitos problemas, porque uma época aconteceu que presas estavam sendo abusadas, né? Nós temos isso, estavam sendo abusadas e violadas os direitos dela por conta dos policiais que estavam no setor. Então, se a gente vai brigar por uma delegacia em Iranduba, hoje, que o novo parlamento que possa assumir, que a gente pretende instalar, que esse parlamento seja um parlamento sério, né, que possa brigar por uma delegacia da mulher dentro de Iranduba, para a implantação de uma delegacia da mulher, porque há necessidade disso. Beleza, já existe lá uma delegacia de polícia, ótimo. Mas os casos de vítima de violência e casos de feminicídio em Iranduba vem aumentando. Há necessidade de uma delegacia da mulher, sim. Você que está entrando agora aí pelo Facebook, nós estamos aqui com a entrevista com a candidata a vereadora do município de Iranduba, município da região metropolitana de Manaus, né? Você que está aí acompanhando a entrevista. Candidata, a senhora também presidia a associação Girassol, não é isso? Que dava apoio às mulheres vítimas de violência. Isso no município de Iranduba.
E nos municípios e regiões próximas, como é que esse pessoal, a senhora com toda a sua experiência de trabalhar ali ao redor do município de Iranduba e adjacências, como é que essas mulheres, elas são hoje tratadas em relação à violência? Onde é que elas procuram socorro, já que no próprio Iranduba, que é um município, não tem toda essa estrutura para dar apoio para essas mulheres? Agora, com sua experiência, assim, que a senhora teve contato com várias mulheres de outros municípios, de outros locais, como é que elas se viram para pedir socorro? Uma ótima pergunta, Rosa. Hoje nós estamos numa plena pandemia, né? O Covid-19, ele veio mostrar para a gente a necessidade de a gente amar mais o nosso próximo e fazer algo por ele, mesmo nos momentos de dificuldade que nós passamos. E hoje eu estou afastada da Rede Girassol Maria da Penha. Eu estou afastada por conta da campanha política e por eu aceitar esse desafio, por este coletivo. Então eu quero dizer para ti, Rosa, que assim, e para todas as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, que é importante a gente estar presente na vida das pessoas, independente de quem elas sejam. E quando eu estava à frente da Rede Girassol Maria da Penha, enquanto presidente, eu tentei fazer e cumprir meu papel conforme mandava lá o figurino. Nós temos 16 municípios que são assistidos pela Rede Maria da Penha. Temos 16 mecanismos de defesa e combate à violação de direitos em vários municípios do interior do Amazonas. Isso eu gosto de citar porque hoje eu estou em Iranduba, nossa sede é em Iranduba, e com essa conquista da Associação de Mulheres da Maria da Penha, veio também aí o Conselho Municipal do Direito da Mulher, que já estamos atuando, né? Eu digo estamos porque nós temos algumas mulheres que estão atuando lá no PAC em Iranduba, e assim, hoje as mulheres não estão assim tão desamparadas no município de Iranduba por conta dessas lutas sociais que a gente agarrou, essas lutas de políticas públicas, porque isso é uma política pública. Quando você consegue e conquista um conselho fiscalizador, né? Então, assim, hoje nós conseguimos em Iranduba, além do CREAS e do CRAS, a gente conseguiu implantar o Conselho Municipal do Direito da Mulher e conseguimos também, por meio de vários líderes da sociedade civil, a Associação Rede Girassol Maria da Penha, que não sou mais eu que está à frente, né? Já é uma jovem, a Franciane Silva, ela é uma pessoa também muito determinada, que inclusive está aqui nos estúdios me acompanhando, né? E assim, eu não posso falar mais pela associação, mas pela rede, o qual eu fundei, como você muito bem falou, nós fizemos um trabalho muito ativo e muito presente na vida dessas mulheres. Nós não tínhamos carro nenhum para transportar essas mulheres, sempre precisamos de outras pessoas, de outras amigas que já passaram pela violação, né, dos seus direitos. Precisávamos delas, ligávamos para socorrer outras mulheres vítimas de violência em Iranduba, a travessia da ponte, até chegar ao abrigo Antônia Priante. E também Delegacia da Mulher, onde a doutora Débora Mafra nos deu total apoio enquanto ela foi delegada de polícia, que agora ela está afastada, né, também, mas enquanto ela foi delegada de polícia, eu não tenho reclamação alguma dela, porque foi uma pessoa muito atuante. E eu lhe digo mesmo, se nós tivéssemos 10 Déboras em Iranduba, nós com certeza nós já tínhamos implantado sim uma delegacia da mulher lá. E a Rede Girassol Maria da Penha veio só reforçar, né, esse desejo, esse sonho de criarmos mais mecanismos em defesa da mulher lá. E a Associação Rede Girassol Maria da Penha hoje, ela tem um grupo de pessoas que conhecem a realidade dessas mulheres, porque eles vivenciaram. E dessa pandemia, o que nós estamos fazendo? Eu digo nós porque eu estou por dentro dos assuntos, mas eu não estou atuando, eu estou afastada para concorrer aí a esse pleito numa vaga de vereadora de Iranduba. E é preciso conhecer, sabe, Rosa? É preciso conhecer, Franci, porque não adianta colocar vereadoras
pessoas que não têm trabalho, que não têm projeto, que não têm proposta. E hoje, lá em Iranduba, a gente precisa muito de uma casa de amparo, de uma delegacia da mulher. Mas precisamos trabalhar as políticas públicas voltadas a vários setores. Nós temos muita cadeirante, temos muita mulher cega, mulheres lá que fazem o parto, parteiras, e não tem ali uma oportunidade, porque nós não temos no Iranduba um hospital com uma equipe técnica de parteira para fazer um parto humanizado. Muitas crianças têm a vida ceifada severamente dentro dos hospitais, tanto aqui na capital quanto no interior, porque nós não temos essas parteiras, nós não valorizamos. As pessoas que estão no poder hoje não valorizam essas pessoas que conhecem, de fato, como fazer um verdadeiro parto. Eu digo porque eu nasci 2 horas da tarde no bairro da Redenção, aqui em Manaus, pelas mãos de uma parteira. Então nós precisamos valorizar. E a Rede Girassol, Rosa, ela valoriza todas essas mulheres. E a gente colocou essas mulheres como líderes. Em cada município, desses 16 municípios, nós temos uma líder que já foi vítima de violência doméstica, que já passou por esse constrangimento, teve a violação de seus direitos ali sendo desassistido no momento, mas venceram e hoje podem contar suas próprias histórias. E eu quero dizer para você que nas minhas propostas como candidata, e se eu ganhar como vereadora, eu pretendo, Rosa e Franci, lá em Iranduba, colocar ali, fazer emendas, criar lei municipal de incentivo também a microempreendedoras, né? Porque nós temos também muitas mulheres costureiras, mulheres que fazem máscara, mulheres que trabalham com crochê, mulheres que trabalham com sandálias, né? Mulheres que trabalham com miçangas, com artesanato, e não são valorizadas, não existe uma lei de amparo a essas mulheres. E eu pretendo buscar, junto ao governo estadual e ao governo federal, o apoio para a criação de uma casa de parto humanizado no município de Iranduba, porque eu vejo essa necessidade. Agora, muitas crianças vêm lá de Iranduba para nascer aqui. Aliás, muitas mães grávidas vêm para ter o filho aqui em Manaus e é computado toda a verba, todo o recurso para as maternidades de Manaus. E Iranduba não tem recurso, né? Então, assim, mas falta ambulância, falta material, aqui falta profissional. Mas por que falta? Né? Por que não trabalhamos a política pública humanizada para essas pessoas? Né? Então, vem lá, bate na questão das mulheres. Nós mulheres, Rosa, damos a luz para essa nação. Se hoje existe um jornalista, França, se hoje existe um vereador, se hoje existe lá o governador do estado, do Amazonas, se existe lá o delegado, se existe o juiz, é porque nós geramos, não é? Nós geramos a vida e somos responsáveis também por elas. Então, se eu eleita for o município de Iranduba, eu vou brigar por essas questões. Vou brigar e já coloquei nas minhas propostas, viu? Coloquei aqui de uma pauta muito importante na Câmara de Debate, o projeto de suprir o déficit e efetivação das políticas públicas para a população em geral lá do nosso município de Iranduba, que o IBGE esqueceu de voltar lá para fazer um novo levantamento. Eu penso que depois dessa pandemia eles devam estar voltando, porque parou em 42 mil habitantes. E nós temos muito mais, nós sabemos. Com certeza. Então a senhora será rapidinho aí, então a senhora será uma fiscal atuante, fazendo-se exercer o papel do vereador. Com certeza. O pessoal me chama lá de Cri-Cri, né? Que eu fui a primeira presidente de comunidade lá de Iranduba, mulher. Fui a primeira repórter, vídeo repórter, né? De algumas emissoras, não sei se pode falar o nome. Pode. Somos democráticos. Então,
Então, eu respeito muitas regras. De repente, aqui no canal de vocês não pudessem falar, né? Por isso que eu pedi a permissão. Então, na época que começou a existir o vídeo repórter nos municípios, eu fui convidada pela Região Amazônica e também pelo Alô Amazonas para ser vídeo repórter correspondente dos municípios. E eu fui uma das primeiras. Né? Inclusive, eu quero falar aqui que eu fui colega do Wilson Lima, né, na época, quando eu fui... O nosso governador. Pois é, atual governador, né? O nosso governador, que é do PSC. Vale ressaltar isso também. É uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito e que eu espero, assim, não me decepcionar, né? Eu gosto muito dele, ele sabe disso, mas que lá no futuro eu espero não me decepcionar. Mas falando aqui da política, das propostas, eu quero, assim, Rosa, promover a questão do patrimônio público. Quando eu vinha para cá hoje, eu vi algo assim que eu fiquei muito triste, sabe, Franci? Numa praça lá, a Praça dos Três Poderes, a praça lá principal de Iranduba. Assim, a falta de iluminação pública, sabe? Os bancos, assim, da praça riscados, assim, o arvoredo lá da praça, assim, não estão cortados, as árvores, sabe? Estamos chegando na época do Natal, a gente está em plena pandemia, em plena campanha política, mas eu penso que os gestores atuais, eles tinham que se importar mais com os patrimônios locais, sabe? Isso é histórico. Nós temos poucas praças em Iranduba e a praça principal praticamente toda depredada. Abandonada. Abandonada. Pelo poder público. Isso. Quem muito visita a Praça dos Três Poderes lá pode ver o que eu estou falando. Nós tínhamos lá uma academia ao ar livre. Lá, se nós tivermos 2 material daquela academia em pé, é muito. Né? Cadê a fiscalização? Não há fiscalização. Guarda Municipal. Guarda Municipal. Teve um concurso público lá em Iranduba, onde foram mais de 130 guarda municipal que fizeram lá o concurso, passaram no concurso, não foram chamados. Né? Tem bem pouquinho guarda municipal lá. E esse pouquinho que tem não consegue atender a demanda do município. A cidade cresceu. A cidade cresceu, tá muito grande. E aí eu me preocupo com o prédio, com os prédios históricos que nós temos. São poucos, mas nós temos que valorizar. E eu, ao vir para cá, nós temos ali a ruína de Paricatuba. Nós temos a ruína de Paricatuba, que eu também fiz uma visita lá e vi o esquecimento do abandono. E que é um ponto turístico. Um ponto turístico, tem uma praia lá maravilhosa, a Cachoeira do Castanho, que é para ser valorizada lá em Iranduba, a praia do Açutuba, praias lindas, que faz um cenário assim maravilhoso para o estado, não é nem para o município. E não temos fiscalização, não temos acompanhamento, não temos o ecoturismo, não é investido, não tem investimento de nada, porque a geração de emprego e renda ali acontece naquelas praias que era para acontecer, não temos. Então, assim, a gente tem muita coisa para falar em relação à cultura, em relação aos prédios históricos, aos patrimônios que nós temos em Iranduba. Mas, na minha proposta, Franci e Rosa, eu pretendo muito promover, sabe? Promover essa proteção de patrimônio público em nosso município. Porque eu vejo que crianças e jovens precisam, sabe? Não só os turistas que vêm de fora, mas as pessoas, os moradores do município, precisam ter uma área de lazer segura, bonita, né? Que haja comodidade, que haja fiscalização. Então, uma das minhas propostas é promover essa proteção do patrimônio público e cultural, né? Em todas essas áreas que eu falei agora há pouco para vocês e as outras que eu não citei aqui, e buscar incentivos, viu, Franci? Porque para você fazer uma fiscalização, cuidar dos prédios, você precisa ter um incentivo, né? E na minha proposta eu quero buscar esses incentivos aos artistas locais que nós temos. Eu estava ouvindo a outra entrevista e eu vi a preocupação do outro entrevistado na questão dos cantores, né, de valorizar. Então, essa minha proposta, ela tem aí um ganchozinho para os artistas, para os músicos que são desvalorizados, que nessa pandemia tem muitos músicos e artistas locais lá, passando fome e necessidade. Aqui em Manaus ainda tem alguns projetos, o amigo faz uma campanha junto com uma cesta básica, der uma roupa, der um dinheirinho,
vai lá, leva o auxílio, né, para esse músico, para esse artesão. E nos interior? Quem se preocupa com o interior? Nessa altura do campeonato, na prerrogativa final aí, hein? Então. Candidata, a senhora falou aí de vários projetos que estão na sua proposta, as 20 propostas assinadas em cartório, né, caso a senhora seja eleita, a senhora vai colocar em prática. Mas nas suas caminhadas, nas quais principais, a senhora sei que a senhora tocou no a senhora foi no Açutuba, né, em várias comunidades ali, área rural. Qual é a reivindicação do povo? O que o povo, a senhora chega e diz, olha, candidata, está faltando isso. O que o povo fala para a senhora nas suas caminhadas? Olha, as pessoas pedem muito, né? A gente não pode, nessa campanha, a gente não pode estar trocando votos, mas infelizmente ainda tem candidato que faz isso, usa de má fé da necessidade do povo para fazer isso. Mas a tua pergunta diz claramente o que eles mais pedem, assim, para a comunidade, no geral para o coletivo, não é isso? Coletivo, justamente. Então, assim, os pedidos são vários, mas o que mais as pessoas falam das mazelas, dentro dessas mazelas, desse abandono, é a falta de água, que o ser humano não vive sem água, é a infraestrutura das comunidades e dos bairros, as crateras imensas e a falta de emprego. Crateras, buracos, as ruas. Isso daí a senhora está falando dentro do município, né? Dentro do município. Eu estou abrangendo tudo. O município, que o Cacau Pereira faz parte, sim, tem a parte da várzea, né? Sim. Onde tem os ramais, onde os produtores rurais ali do município estão produzindo, se como é que eles fazem para essa produção chegar ao consumidor final, que somos nós aqui na capital, ou mesmo a comunidade do povo da cidade de Iranduba. Então, Francisco, meu finado pai, ele era agricultor. E ele morreu com o sonho de ter aquela rua, né, que eu digo rua, porque não chega nem a ser uma rodovia, ainda está o início de um asfaltamento que não acaba, né? Talvez até o final do ano deva estar melhor aquilo ali. Mas ele morreu com esse sonho de ter a rodovia Carlos Braga sendo reconstruída de novo. E também os ramais, as vias, estarem todas com asfalto. Temos aí os ramais que estão assim esquecidos, estão todos na pissarra, estão todas nas crateras e dificultando o tráfego do transporte para escoar os produtos, tanto da várzea para cá para Manaus, quanto dos ramais para a capital de Manaus, para as empresas. E a gente perde muito com isso, Francis, porque nós temos homens e mulheres que dependem no seu dia a dia da agricultura. E o agricultor hoje ele é humilhado. Existe lá em Iranduba cerca de 3 feiras oficiais. Uma feira em Iranduba, que lá tem uma fedentina muito grande, os feirantes lá, os pensionários, eles reclamam muito por conta dessa fedentina, do local ser muito quente e também não ter assim uma separação para aquelas barraquinhas que vende roupa, tem gente vendendo roupa, tem gente vendendo comida, tem gente vendendo utensílios domésticos, tem gente vendendo sapatos, entendeu? Tudo dentro de uma feira. Então, assim, aquela desordem, aquela desorganização acontece dentro das feiras de Iranduba. A gente precisa trabalhar as políticas públicas para a gente entender o que é uma política pública dentro do município. Se o vereador que foi eleito em Iranduba não entender o que é política pública, é melhor ele pedir para fazer uma outra coisa na vida, ou estudar para uma outra coisa, porque para político mesmo ele não vai servir. Para representar o povo ele não vai servir. Porque se hoje acontece um problema numa estrada, você vai quebrar a sua moto, você vai quebrar o seu carro, você vai quebrar o seu ônibus, você vai atrasar as crianças a chegar numa escola, você vai ter problemas, porque muitas das vezes quando quebra o teu carro, você pode correr o risco, numa estrada dessa escura, uma estrada dessa que
não te coloca em segurança nenhuma, né? Porque não tem rota de polícia ostensiva nas estradas. Então o caboclo ali ele sofre mesmo, ele fica à mercê da própria sorte. Então a dificuldade maior que eles apontam é estradas e vias sinais sem asfalto. Eles apontam muito a questão da água, a falta de água, poucos poços artesianos implantados dentro dos bairros que cresce demais com as ocupações, né? Então, assim, a gente se preocupa com essa questão porque sem água o ser humano não vive. E sem um alimento, muito menos. E é o agricultor, é aquele agricultor ali que está tendo essa dificuldade do tráfego para chegar até a tua residência, até o comércio para vender o produto dele, é que mais sofre. Porque ele passa para aquela pessoa que vai comprar o produto, já que ele suou muito para plantar e para o atravessador, isso, tá tentando lembrar aqui a palavra. O atravessador. Então ele já perde muito, já, porque ele vende muito baratinho o produto dele, que ele plantou, que ele cuidou, sabe, que ficou daquele tamanho o pimentão, uma cebolinha, um cheiro verde, o tomate. E aí ele chega lá na ponta e recebe bem pouquinho. Agora tu diz aí, ele pagou lá o frete, que não é da prefeitura, porque a prefeitura tem poucos transportes para fazer o escoamento desse produto. O produto chega lá para o atravessador e a pessoa que vai comprar lá dele, aí cobra um valor bem alto e ele recebe bem pouquinho. Entendeu? Então, o lucro dele é bem... É muito pouquinho. Ele não consegue pagar nem a pessoa que está ajudando ele para levar lá para o outro lado. Porque muitas das vezes, eu já cansei de passar na estrada e ver caminhão da prefeitura, lá de Iranduba, no prédio. Falta de combustível, ou o pneu furou, o pagamento do funcionário, muitas das vezes, que está atrasado. Então, são muitos fatores que eles apontam e que a gente vê assim, a necessidade de uma mudança. É por isso que meu slogan é mudar é preciso. Caso a senhora eleita vereadora de Iranduba, a senhora tem nas suas propostas para ajudar essas pessoas, já que a senhora tocou num assunto aí que seu pai foi agricultor, né? E vocês sentiram na pele como é que é, né? A senhora tem nas suas propostas, a senhora tem assim, olha, França, caso eu ganhar em Iranduba, eu sei que o poder do vereador é legislar, fiscalizar, fazer lei, mas eu vou propor isso ao próximo prefeito que está lá, né? Para ajudar aquelas pessoas. Para isso está nas suas propostas? Então, Francis, como eu falei, são 20 propostas. O programa é um programa maravilhoso, mas eu me preocupo de não conseguir apresentar todas elas, mas as principais eu vou citar aqui. Francis e Rosa, hoje quando você fala de comida, quando você fala que uma criança morreu de fome, você vai olhar e por que ela morreu, né? Você vai botar a culpa no pai, ou a culpa da prefeitura, ou a culpa da mãe, porque deixou sozinha. A gente vai pensar assim, a criança morreu por causa de vários fatores. A criança morreu porque faltou o pão, faltou o emprego para o pai. A criança morreu porque a criança estava desnutrida, faltou uma saúde adequada para o protegimento dela. A criança morreu porque o poder público não se importou. Então, vamos ver lá os leques que puxaram para essa morte. Vários culpados. Então, o maior gargalo hoje do município do Iranduba, eu não vou falar do país, porque são muitos, mas no município de Iranduba é o desemprego, Francis. É o desemprego, não é só a questão da agricultura, não, da estrada, da luz, da água, que as pessoas reclamam, às vezes, da luz, reclamam da água, reclamam de tudo, né? Mas, se a gente for apontar, a gente não vai sair daqui hoje. E nas minhas propostas, Francis, eu pretendo promover a proteção do patrimônio público. Eu pretendo criar a lei do primeiro emprego municipal, que tem muitos jovens que estão sedentos fora do mercado do emprego, estão aí perdendo suas vidas aí no mundo das drogas. Não tem, assim, uma visão futura, porque não dão oportunidade a eles. Não tem. Nós temos muitas mulheres que jogam bola,
e que não são valorizadas. Nós temos muitos jovens que abandonaram seus sonhos porque não tem incentivo da prefeitura ou dos órgãos que se instalam lá, das empresas. Iranduba é cheio de empresas, mas poucas empresas investem nos seus talentos, das pessoas que têm perspectivas futuras e que não têm os seus sonhos sendo alimentados. E essa criação do meu primeiro emprego municipal vai levantar a autoestima dessa pessoa, para ela se qualificar e a gente fechar parcerias com empresas daqui do Polo Industrial de Manaus e levar essas empresas para lá. Porque terreno, Rosa, terra tem. Só falta uma boa vontade, um vereador de bom caráter que possa fiscalizar e legislar de verdade para que isso aconteça. Eu pretendo apoiar e fomentar essas políticas públicas que falta tanto em Iranduba e incentivar essa cultura local. Porque o município sem cultura e sem identidade não existe. Iranduba, você chega em Iranduba, qual é a festa lá de Iranduba? Hein, Francinete? Qual é a festa que tem aí, Francinete Maia, em Iranduba? Aí eu não sei nem te dizer qual é a festa da identidade do Iranduba, porque tem a festa do caju, tem a festa da melancia, tem a festa da manga, tem a festa sabe? De tudo. Né? Mas não tem uma identidade, não tem nenhuma entrada. O município de Iranduba. Uma entrada digna, onde diga, sejam bem-vindos. Você está no município de Iranduba. Todas as vezes, a senhora falando de entrada do Iranduba, né? Todas as vezes a gente chega até próximo de Manacapuru e volta. Sim, já aconteceu várias vezes. Porque não tem, antes tinha uma identificação. É verdade, antes tinha. Mas hoje você chega no Iranduba, aliás, em Manacapuru, e você não chega em Iranduba. E olha que depois da ponte sobre o Rio Negro... Já é Iranduba, e você tem um leque para mais 36 municípios, não é nem 32, desculpa. É 36 municípios depois da ponte. Só que aí você dá de cara com Iranduba. E olha só, Iranduba não tem identidade. E das minhas propostas, aqui para finalizar a tua pergunta, Franci, eu fiz questão de colocar, porque a gente, ouvindo nas comunidades, as pessoas reclamam, falam muito. E eu pensei também em buscar ampliação e o fortalecimento dessa rede social, dessa rede básica de atendimento à saúde, das comunidades rurais e ribeirinhas, Franci. Eu falei aqui que o interior ele é meio esquecido, né? E o Iranduba não é diferente. Então, quando eu penso em buscar, né, esse apoio, não só para a agricultura, que é o setor primário, mas quando eu penso em buscar essa ampliação e fortalecimento da rede básica, eu também penso no atendimento da saúde. Porque se as pessoas morrem hoje, não é só de fome não, Franci. Se as pessoas morrem é por conta do desemprego, é da falta de autoestima, é daquela doença que está pegando muito também, da depressão, que está matando muita gente. É a doença do século. É a doença do século. Agora há pouco eu ouvi um relato que eu fiquei tocada com isso, que eu não sabia particularmente. Não é só a Covid, né? Não é só a Covid que está matando as pessoas. Hoje o que mais se registra nos hospitais é que morreu pela Covid-19. E aí, o povo lá que morreu cardíaco? Estão esquecendo das outras doenças. Né? É. E aquele lá que morreu da diabetes? E aquele que morreu com soro positivo, que foi agravado por outras doenças? E aquele lá que morreu porque ele foi atropelado? A gente não vê mais isso. Então, Rosa, eu fiz questão, junto com a minha equipe, que é pouca a minha equipe, viu? Eu trabalho com poucas pessoas. E hoje, lá em Iranduba, eu conversando com a Alaí Cruz, que é o nosso majoritário, ele disse, Francinete, é importante a gente ter uma vereadora como você, porque a gente precisa mesmo fiscalizar de verdade o executivo. E eu disse, e eu vou lhe fiscalizar. Se o senhor for eleito, o senhor vai ter uma cri-cri, viu? Porque amigos, negócio fora parte. E lá eu vou ser vereadora. Representante do meu povo irandubense. Eu não vou ser sua amiga. Eu vou ser representante do meu povo. E olha que eu já moro há 35 anos e ver o meu povo sofrer do jeito que ele está sofrendo não é fácil. E eu vou te fiscalizar, viu? E ele ri e diz assim, faça isso. Ele ri para mim e diz, faça isso. Olha que bom. E eu vou fazer. E aí
na minha 10ª proposta, olha só, Francisco, bateu o que falou aí. Eu vou promover, através do projeto Iranduba, um mundo amazônico. Pensei na rádio aí de vocês. Uma homenagem da rádio. Homenagem para a rádio. Vou falar do turismo, Rosa. A gente tem que envolver o turismo. Uma resposta que a Rosa ia perguntar à senhora sobre o turismo. Ah, sim. Então bora guardar essa daí, bora guardar. Nós incluímos aqui no nosso... Sim, bora guardar. É o ping-pong, né? Então eu vou guardar ela aqui. Eu vou guardar ela para responder à altura. Então, assim, devo sim, como vereadora, se eleita for, em nome de Jesus e em nome de cada família irandubense, eu pretendo sim fiscalizar e legislar. Mas eu quero dizer que na minha proposta aqui, eu coloquei fiscalizar a devida aplicação dos recursos. Olha só, vamos falar de dinheiro. Aplicação dos recursos destinados à área de saúde, educação e outros setores do município. E cobrar o quê? A transparência do Poder Executivo. O que o seu majoritário fala, candidato? Se acaso ele é eleito, ele vai suprir todas essas necessidades, porque são 20 propostas que a senhora, 20 propostas claras, né? E aí, né, de repente ele é do seu partido, né? E quantas vagas são em Iranduba para vereadores? Então, Fran, são 13 vagas. 13 vagas. São 13 vagas no Iranduba. E a gente está lutando por uma dessas 13 vagas e a ideia é não renovar mais ali. Aliás, é não voltar mais os que já estão. E como a senhora está vendo a população irandubense a respeito dos que estão lá, dos 13 vereadores que estão lá, que não, pelo que a senhora falou, não fizeram 4 anos, não fizeram nada pela população, né? O que o eleitor está consciente de que tem que trocar todos? Olha, hoje o eleitor Iranduba não está muito bobo como antes. Eles despertaram, depois de 2 pancadas fortes, com a fiscalização e também a investigação da Polícia Federal em Iranduba, com vários escândalos de corrupção, né? Prisões, escândalos aí com farra do dinheiro público, dinheiro que era destinado para merenda escolar, dinheiro que era destinado para transporte, da educação, dinheiro que era destinado à saúde. Então, com esse festival aí de corrupção, acabou que o povo irandubense não está mais besta. A palavra é essa, né? Desculpa até a minha expressão. O povo de Iranduba não dorme mais, ele despertou, sabe, Rosa? E hoje eu vejo muitos candidatos, eu sou muito observadora também, além de cidadã e eleitora de Iranduba, eu também sou muito observadora. E eu vejo que muitos políticos lá em Iranduba estão tentando fazer farra ainda com o dinheiro que roubaram em gestões passadas. Isso é uma vergonha, sabe, Rosa? Porque as pessoas precisam respeitar as famílias irandubenses. As pessoas precisam entender que a política, você precisa saber fazer a política e não ficar na politicagem. A politicagem é que leva esse mar de corrupção. E as famílias estão morrendo também, não é por conta só do desemprego, não. É por conta da corrupção. Consequência. Essa consequência traz traumas o resto da vida também. Tem pessoas que dizem assim, a gente chega na casa, Franci, e pessoas dizem assim, Dona Francinete, eu vou abrir a porta da minha casa para a senhora, sente aqui, a senhora quer um cafezinho? A senhora quer uma água, um suco? Olha, tem banana, a gente apoiou do pé ainda agora. A senhora sente, fica à vontade. Mas sabe por que eu faço isso com a senhora, Dona Francinete? Porque a senhora é ficha limpa. A senhora não está envolvida em corrupção. A senhora é candidata a primeira vez em Iranduba. A senhora já foi responsável de estar em 3 partidos políticos. A senhora já esteve à frente do PSDC aqui em Iranduba. A senhora foi a autora de trazer o PSDC aqui com a ajuda de alguns amigos seus de Manaus. A senhora, Dona Francinete, é uma pessoa que tem um trabalho dentro do Iranduba há mais de 16 anos. Embora é moradora há 35 anos aqui, a sua família é respeitada. Sabe, é tão gostoso, sabe, Rosa, você ouvir isso de um morador, de uma pessoa antiga, e abrir a porta da casa dele para você entrar, e você ser bem recepcionada, enquanto que outros candidatos estão tentando fazer isso, a porta bate na cara. A rejeição é grande. Veja só,
a diferença. Eu ia morrer de vergonha, eu não voltava mais para uma política. Eu estou falando isso, candidato, porque se acaso o seu candidato majoritário ganhar lá, eu tenho algumas famílias que moram lá no Catalão, no Catalão, que também que pertencem ao município Iranduba, de sim. Iranduba, que estão abandonados. Sim, está até seco lá. Não tá entrando Eles barco. estão abandonados lá e inclusive tem uma senhora que trabalha lá em casa, né, que vem de lá, que agora não está vindo por causa da pandemia, eu esperei ela ficar lá porque, né, mas elas me falaram, olha, seu Francis, aqui nós estamos abandonados pelo poder público lá do município de Iranduba. Os governantes não vêm aqui, né? Não vem aqui um vereador, não vem aqui o prefeito, a candidata a prefeito vem fora da campanha. Quando é na campanha, eles vão lá, mentem do mesmo jeito que um cara de pau, né? Por isso que eu estou falando. Se o candidato lá e ganhar, ele vai dar uma atenção especial não só lá para o Catalão, mas lá para o Açutuba também. Com certeza. Né? Nós temos muitas comunidades rurais, ribeirinhas e comunidades distritais e de lagos. Nós temos 4 lagos em Iranduba também. E ele já visitou quase todos os lagos e distritos e comunidades e bairros em tempo recorde. E escutou todas as demandas da comunidade, dos bairros, porque ele entende que é dessa forma que você deve fazer política, escutando as pessoas. Porque quando você lança suas propostas, você já tem que ter feito uma pesquisa. E qual é essa pesquisa? Ir até a comunidade e escutar a população. Então, por conta dessa escuta, dessa ouvidoria que ele fez, enquanto cidadão, para conquistar esses votos agora, foi importante porque o Catalão, como Chiborena, como Acajatuba, como Açutuba, eles são comunidade de rio, de lagos, que quando seca, eles sofrem, as famílias sofrem. Eu estava vendo um vídeo que um colega me mandou, que a moradora teve que andar mais de 200 metros até chegar na casa dela no seco. Ou seja, algo que ela podia ir na rabeta, né, do Rio Negro e do Solimões, sai do Rio Negro e do Solimões, você chega na comunidade e não conseguir chegar na sua casa porque está seco e não tem um planejamento, políticas públicas. Não teve um planejamento para aquela comunidade ali, né? Por isso que a comunidade sofre, porque não elege pessoas que conhecem a realidade, pessoas que moram ali. A gente bate muito nessa questão, Franci e Rosa, porque não é que a gente não queira as pessoas de outras localidades instaladas lá como políticos ou propensos candidatos, representantes do povo. Não é isso. A gente cobra dessas pessoas que vão daqui de Manaus ou de outras capitais do Brasil para lá, para Iranduba e para outros municípios, a gente cobra isso por entender que é necessário eles conhecerem o local, o nome da rua, o nome da Dona Maria que faz farinha, que mora no Catalão, no Chiborena, no Lago do Limão. É importante para poder elaborar suas propostas. Sabe, as pessoas falaram, poxa, Francinete, você foi a primeira candidata que veio aqui na nossa comunidade e entregou 20 propostas. Você é a primeira moradora e cidadã de Iranduba que conhece o meu nome, que conhece o nome da rua que eu moro. Porque chegaram alguns aqui, me ofereceram um saco de rancho, me ofereceram dinheiro para me votar dia 15 agora, e eu não aceitei não, por conhecer a tua índole. Mas a minha filha aceitou, mas ela vai votar em ti, viu? Quer dizer, não é que é preocupante, revoltante às vezes isso? Candidata Votar que é crime eleitoral. Crime Sim, eleitoral? eleitoral. E aí se tira o direito de você exigir alguma coisa do Exigir. candidato, caso eleito? Porque você Exigir. fez uma troca. Uma Você não troca. tem direito nenhum. Mas, candidata, ainda nesse assunto, a senhora visitando as comunidades, após eleito, caso seja eleita, a senhora vai continuar visitando, vai estar em contato com esse povo, ou a senhora vai ser aquela que será de gabinete? Não, com certeza não. Inclusive, nós temos a ideia, né, de um projeto para uma casa popular, né, de atendimento popular. É um gabinete popular que a gente vai levar. Itinerante. Um gabinete itinerante, porque eu gosto muito desse contato. Eu digo assim que eu sou, dos 21 filhos que a minha mãe teve, que ela é acriana,
Dos 21 filhos, eu sou uma das mais novas, né? Quase 2 times de futebol, Fernanda. Pois é, quase 2 21. quase 2 times de futebol. Então, bem lembrado, né? Então, eu não sou, eu tenho assim, eu sou ligada a 220, eu não gosto de ficar parada. Eu gosto de estar visitando. Toda a vida eu fui assim, eu tenho 42 anos, Rosa. Eu tenho 3 filhos para sustentar. Eu tenho um marido que é professor, você sabe o salário de professor, que ele ainda nem conseguiu chegar nesse salário. Entendeu? Então, eu não posso ficar parada. Então, eu preciso cuidar do meu povo, eu preciso entender a dificuldade dele, eu preciso tentar resolver a situação, eu preciso fiscalizar o meu poder executivo, se ele está cumprindo o que é de direito ele fazer. E se ele não estiver cumprindo, eu preciso denunciar ele para que ele faça, entendeu? Ou que ele cumpra a penalidade. Né? Então, quando eu pensei nessas propostas, eu pensei muito em estar visitando essas comunidades. E foram muitas comunidades que a gente visitou, viu, Rosa? Em tempo recorde, no meio da pandemia, as idosas não tinham máscara, a gente já providenciou, né? A gente conseguiu um patrocinador para máscara, né? E a gente fazia esse social. Antes dessa pandemia acontecer, as mulheres vítimas de violência doméstica, elas nos convidavam para ir na casa delas, para fazer essa visita. E quando começou o período da campanha, nós retornamos lá e elas já estavam mascaradas, né? Mas é com a máscara para proteção. Né? Então, assim, é um período difícil? É. Mas, gente, se a gente for olhar com carinho, se você que é eleitor, que você que é eleitora, olhar com carinho para a pessoa que está levando a proposta para ti, a pessoa que quer te ouvir, eu tenho certeza que tu vai conseguir avaliar essa pessoa e tu não vai errar. Agora, reeleger pessoas que já tiveram oportunidade e não fizeram, realmente o Iranduba, ele despertou, e eu acredito no povo irandubense, que não vai se deixar levar, não vai se deixar enganar. Foram 2 pancadas fortes, 2 escândalos fortes. A nível nacional ficaram sabendo que as nossas famílias foram lesadas, cruelmente, viu? Foram milhões e milhões, guardados até em caixão, né? Em tumbas. Né? Então foi algo assim que a gente até se envergonha, né, de repetir, porque realmente deixaram muitas famílias morrerem mesmo, com a falta de medicamento. Né? Se as crianças com a falta de merenda escolar, os universitários, os estudantes sem o transporte para vir até Manaus ou até para a estrada e vice-versa, do distrito para a sede de Iranduba. Então, é um escândalo atrás do outro, então o povo não está mais dormindo, não. Hora de aprendizado, né? É hora de aprender. Candidata, Como o nosso tempo, eu vou fazer uma pergunta aqui, Rosa Daval. A senhora tocou em educação. Eu sei que na alçada a senhora está num pleito para município, né, lá do seu município, mas a senhora eleita vereadora, sabemos que tem ali ia ser uma cidade universitária lá no seu município, onde quando lançaram ia ser um paraíso, né? Sim. Onde todos aqueles que moram no município próximo iam se reunir lá, igual como aqui é a Universidade Federal do Amazonas. A senhora eleita, a senhora irá brigar pelo aquele... Eu sei que é a alçada do Estado, mas a senhora como representante do povo irandubense, né? E junto com o prefeito, né? Para retornar as obras lá da cidade universitária, que ali foi gastado milhões e milhões de dinheiro. Eu sempre digo que ali ainda vai levar muito neguinho para a cadeia, aquela coisa. Quando a caixa abrir, vai levar muito negro para a cadeia, porque foi muito dinheiro lá e eu já tive a oportunidade de estar lá e não tem nada, né? Isso aí foi bem lembrado por você, Francis, porque essa semana eu estive lá na cidade universitária, realmente está esquecida, está abandonada lá, mas bem próximo de lá foi aproveitada uma parte das terras para fazer um residencial, Maria Zeneide. Esse residencial tem muitas famílias morando lá, infelizmente algumas daqui de Manaus foram para lá por período de política, né? Foram para lá, estão morando lá, e outras pessoas são de Iranduba e de Cacaupireira. Então, assim, são famílias que foram beneficiadas em cima de uma terra, que realmente, como você falou, tem muita gente que vai ser presa, mas já teve um que foi preso. O Zé Melo foi preso, né?
E uma das questões dos crimes foi sobre essa situação que você falou. Mas é importante frisar que não é só aquela terra que foi ocupada, né? Ainda bem que essa terra foi ocupada para beneficiar famílias, né? Para moradores, para aumentar a população irandubense. Mas ruim porque uma cidade universitária ia ajudar muitos jovens, muitas pessoas a terem uma formação. O projeto era muito bonito. Para terem uma formação. Eu tive que atravessar a ponte sobre o Rio Negro pelas madrugadas. Tive que enfrentar a balsa, que na época não tinha ponte. Tive que enfrentar o perigo da estrada, porque nós não tínhamos transporte universitário na época. E nós tínhamos que esperar o último ônibus, o coletivo, que só é uma empresa agora, mas tinha 2 empresas. E ainda corria o risco de pregar o ônibus no meio da estrada e ficar lá esperando um socorro. Então, assim, perigos a gente passa em todos os lugares, em todos os setores. Um copo de água eu posso morrer. Hoje eu estou viva aqui perto de vocês, amanhã eu posso não estar. Então, assim, é importante a gente se preocupar com o futuro desses jovens, dessas pessoas, né? Então, assim, esse projeto é um projeto muito bonito. Aí você pergunta, você vai dar continuidade? Você vai tentar fazer alguma coisa por esse projeto, por essas pessoas? Com certeza farei. Hoje em Iranduba nós temos a faculdade Uniacel, nós não tínhamos faculdade em Iranduba. Nós temos a faculdade Anhanguera, Uniacel, UEA, conquistas de movimentos populares. Conquista há 10 anos atrás dos movimentos IFAM, nós temos lá em Iranduba. Nós temos outros parceiros como o SESC, SEBRAE, SESI. Nós temos outros parceiros que qualificam, né? E o CETAM. Então, eu quero dizer para você que educação e saúde é prioridade. Não tem para onde correr. Se o candidato que chegar aqui disser, eu não tenho projeto para saúde, que eu não sou da área de saúde, esse candidato desconfie. Ele está se preocupando com a carteira dele. Ele não está se preocupando com a população. Então, o candidato ele tem que ser visionário. Ele tem que acompanhar esses hoje da vida. Ele tem que acompanhar a internet. Ele tem que se atualizar. Ele tem que estar se reciclando. Eu não sabia mexer no celular desse aqui. O celular da Rosa é bonito, né? É moderno. O meu é menorzinho. A gente precisa se conectar. A gente precisa estar se atualizando. Então, a cidade universitária hoje foi um projeto marco. O que eu não gostei deste projeto foi que eles iam chamar para ali uma penitenciária, iam fazer um presídio, né, lá próximo. Então, esse projeto ele ia trazer a universidade, ia trazer bem para próximo de uma universidade um presídio. Isso não existe, ficou sem nexo e conexo. Então, por um lado, foi bem feito, eu vou dizer assim. E por outro lado, é um caso à parte, a se projetar novamente e brigar, sim, por uma educação de qualidade para os jovens e nossas crianças dentro do município, sim. Trouxe o nosso tempo. Chegou ao final. Mas nós ainda vamos ainda, Rosa Doval, fazer o nosso ping-pong. O nosso ping-pong com a candidata, né? Perguntas rápidas, resposta rápida, e depois a senhora tem as suas considerações de 3 minutos para a senhora falar para o povo irandubense que nos estamos assistindo, estamos ouvindo no Rádio Web Amazônia Sem Fronteira, e estão conectados lá no Facebook, lá no YouTube, né? Que são muitos, né, Rosa Doval? Sim. Muitos, eu estou sabendo que são muitos, o Brandão e da Gorinha Rafael, tem um pessoal lá que vai cobrar da candidata, então a Rosa Doval vai fazer algumas perguntas, para um ping-pong rápido. Nós vamos fazer uma pergunta, né, candidata, em relação a que a senhora vai fazer para melhorar a vida da população lá do seu município em relação à saúde. Então, a gente estava falando agora há pouco da saúde, né? Então, assim, uma das minhas propostas é assegurar os idosos, claro, os idosos, porque nós vamos chegar até... Eu já estou engateando, tenho 42 anos. A outra tem cara de 18 anos, ela vai demorar um bocadinho para chegar lá. Mas dentro da minha proposta, eu quero assegurar os idosos, as mulheres, as crianças, eu quero assegurar as pessoas portadoras de deficiência, aquelas pessoas com síndromes, né, que eu falei agora há pouco, isso, PCDs. Eu quero fazer assim, aquela questão do tratamento prioridade para aquelas pessoas obesas,
porque eu vejo sim que a população obesa também cresce muito aqui no Amazonas, apesar da gente não estar numa área assim tão fria, né? Mas nós temos muitas pessoas obesas que têm o seu tratamento assim interrompido por conta do poder público, que é um pouquinho omisso nessa questão, o poder público municipal, né? Às vezes deixa os tratamentos dessas pessoas assim parados. E eu visitando uma família, teve uma moradora lá, que eu não vou citar o nome, que ela está, inclusive, ela está assistindo, ela deve estar acompanhando aí o programa, e ela me pediu, ela disse: olha, dona Francinete Maia, eu conheço a senhora e eu sei que a senhora é briguenta, se a senhora colocar uma coisa na cabeça, a senhora vai e briga e consegue. Então, eu peço, por favor, eu estou nessa cadeira de balanço aqui, porque a senhora está vendo a minha condição de obesa. Dentro do ônibus eu já fui muito humilhada. Fizeram eu passar na catraca. E eu não consigo, eu fiquei uma vez presa na catraca de ônibus. Eu tenho prioridade. Eu tenho leis já que me amparam. Só que eu não sou, as leis não funcionam aqui. Então, por favor, quanto à questão da saúde, que a senhora possa fazer com que eu viva mais. Se a senhora chegar a ser eleita, que a senhora possa brigar pelos meus direitos, pelos direitos dos obesos lá, e efetivar essas políticas públicas voltadas a nós. Então, por isso que eu digo que eu quero assegurar, porque já existe o direito deles, já existe. Então, eu preciso só, como vereadora, assegurar, né, e dar a esse tratamento a prioridade especial que eles merecem, né, com o direito de expressão também, de ir para o parlamento e ter direito e voz, vez e voz no parlamento, oportunidade. É esse o meu papel. E nessa oportunidade, Franci, eu também coloquei na minha proposta que no atendimento a gente pode estar exercendo os direitos constitucionais deles, né, que é importante a gente respeitar os direitos constitucionais que está na nossa Constituição brasileira. É importante o vereador que foi eleito, a vereadora, e eu pretendo, em nome de Jesus, chegar lá, a gente respeitar essa constitucionalidade. E assim, nessa esfera desportiva também, a gente poder, na gestão, garantir essa saúde, né, para todas essas pessoas. A prioridade para o atendimento do idoso, da criança, dos PCDs. A gente ter essa questão de saúde como prioridade para essas pessoas também. E brigar por isso, fomentar políticas públicas para isso. No transporte, candidata? Então, Francis, essa questão de transporte, eu acho que ela é para todos os candidatos que vêm aqui, né? Porque é algo assim que todo mundo reclama. Todo mundo reclama, é constante. Mas, assim, nas minhas propostas eu pensei nessa parte, porque eu já sofri na pele muito, mas muito mesmo. 35 anos morando no município, tendo só 2 empresas de ônibus, como diz o caboclo, é para acabar, né? Então, eu sofri muito na pele isso. E o que eu pensei? Eu pensei em buscar melhorias. Eu pensei, como vereadora, se eleita for, se o povo de Iranduba me desse a oportunidade, eu pensei em buscar essas melhorias para o transporte intermunicipal, né, onde o ônibus possa ter um terminal rodoviário em Iranduba e vir até o centro de Manaus, para que as pessoas, porque é tão pertinho o município, né? Trazer o povo lá de Iranduba para cá e parar de estar pagando lotação, ou dentro da lei municipal, fala que o transporte tem que cumprir essa regra, mas não cumpre. Então, eu como vereadora não posso executar, né? Eu não posso executar, mas eu posso buscar melhoria no transporte intermunicipal, para que ele faça esse traslado, como diz o figurino. E dando mais qualidade, claro, e segurança, né? Porque os ônibus depredados, dando prego, né? Falta de combustível, não dá para rodar. Então, a gente precisa garantir isso para a população. Na educação? Então, esse ping-pong, ele está bem rápido, né? Ping-pong mesmo. É ping-pong mesmo, né? Na educação, a gente pretende estar colocando um projeto para aquelas pessoas que pararam no EJA. O EJA não existe praticamente em Iranduba, né? A gente precisa colocar aqueles projetos que chamavam a população para estudar. Por exemplo, tem um pai de família que tem 40 anos. Eu não vou estudar mais porque quem é que vai me aceitar na sala de aula? Que só tem jovens. Precisa fazer um projeto para esse tipo de pessoa, para fazer com que ele sinta o desejo de voltar para a escola
e concluir seus estudos e chegar numa faculdade e ser um exemplo na casa dele. É um pai de família, uma mãe de família que para de estudar porque parou para cuidar do filho, para cuidar da mãe ou do pai. E aí sente aquele desejo de voltar, mas tem a questão do preconceito, da discriminação por conta da idade, né? Então a gente precisa voltar com esses projetos do EJA, o próprio ProERD também, né, que já começa desde os pequenininhos lá e tem uma parceria com a polícia militar, entendeu? Então, assim, a gente precisa trabalhar essa temática dentro das escolas e fora das escolas, dentro da casa da gente, para que essa discriminação e essa falta de respeito com essas pessoas que pararam por algum motivo, Deus sabe elas qual motivo foi, e a gente aproveitar elas também no mercado de emprego, porque hoje até para você conseguir um emprego bom ou um emprego digno, vamos dizer assim, você precisa ter uma qualificação. A pessoa que vai contratar, ela olha teu currículo. Então, quando ela vê lá que tu não teve nem o ensino médio ou o ensino fundamental, ela já te deixa lá no final da fila, talvez até amasse o teu currículo e jogue lá no lixo. Então, vamos aproveitar. No interior, é muito difícil você ter uma pessoa com formação. Mas quando você tem que agregar valores, você tem que aproveitar essa pessoa. E também não esquecer das pessoas que não tiveram essa oportunidade. Por isso que na educação, nós como representantes do povo, eu digo nós porque eu tenho fé em Deus que a gente vai estar lá e a gente vai defender com unhas e dentes essa parte da saúde e da educação. Turismo e meio ambiente, candidata. Do turismo e meio ambiente, aquele lá que a gente interrompeu aqui. É a minha proposta de número 10. Olha só. Promover através do projeto Iranduba. Olha só, eu coloco logo Iranduba e o mundo amazônico. Isso aqui é um projeto, viu, França e Rosa? A gente vem falando do turismo. O turismo ao município gerando emprego e renda. Esse turismo que a gente quer fazer é um turismo local. Porque aqui em Manaus, a gente quer copiar, na verdade, um projeto que já existe aqui em Manaus. Eu acho interessante quando você aproveita aquele pescador para levar o pescador junto com a pessoa que vem de fora ou até mesmo de dentro da comunidade para ver o jacaré, para focar o jacaré, para atravessar o rio com a canoa, para tirar fotos. Nós temos muitas pousadas que ficam localizadas em cima, em beirada de rios, de lagos, e é importante a gente aproveitar aquela pessoa que mora na localidade para fazer esse turismo, capacitar essa pessoa para falar o inglês, para falar o espanhol, quando vir uma pessoa de fora. Turismo de aventura, né? Sim, um turismo de aventura. Então, por isso que o projeto é Iranduba, o mundo amazônico, porque a área do Iranduba, que tem essa possibilidade de fazermos esse turismo, trabalhar o turismo deles, é uma área assim bonita, que tem muito verde, tem muita fauna ainda. E a gente precisa aproveitar não só o cenário, como também os moradores locais. E a ideia é trabalhar essa logística também com os moradores. E saneamento básico? Na parte do saneamento básico, Rosa, a gente pensou aqui, junto com o nosso futuro prefeito, Alain Cruz, se a população e Deus permitir, a gente pensou aqui na questão da infraestrutura, da gente trabalhar aquela parte das pistas que não tem, quero lembrar aqui, onde passam as bicicletas, onde tem uma ciclovia. Isso, obrigado, Francis. As ciclovias. A gente trabalhar essas estradas, porque a estrada a rodovia Carlos Braga, por exemplo, e a Manuel Urbano, são rodovias bem largas. Mas se pensou em colocar o asfalto, se pensou em fazer aquela rodovia, mas não se pensou nos pedestres. Aonde o caboclo vai andar? Por dentro do mato? Não, a gente é moderno, nós é besta, mas né? A gente não é... Aí, o que acontece? Aqui na rodovia, rodovia Carlos Braga e rodovia M70, enfim, nós temos que pensar na pessoa que vai caminhar, do ciclista, a gente precisa pensar naquele cadeirante, a gente precisa pensar até nos animais, né? Porque os animais precisam sair das residências para caminhar, para passear, para não ficar estressados. Então, eu penso que a gente fazendo um projeto
da infraestrutura voltado a essas áreas, uma pavimentação, né, boa, eu tenho certeza que o morador vai ficar, né, aquela luz até o final, né, aquela coisa iluminada, porque as estradas são escuras. Muitos amigos, amigas minhas, não vão em Iranduba à noite por conta disso. Porque é muito escuro, é muito buraco, sabe? A estrada não tem a sinalização, não tem aquela pintura, né, que tem que ter. Toda estrada tem que ter aquela pintura. A estrada do Iranduba não tem pintura nenhuma. A pintura lá maior é o buraco e as crateras. Entendeu? Aí quem é o morador antigo que já conhece onde tem o buraco, já se desvia. E quem é novato? Quem é turista? Né? Quem é um visitante? Candidata Francinete Maia, você está acompanhando a entrevista aqui no programa quemevocê.com, a candidata Francinete Maia, do município de Iranduba, candidata vereadora lá pelo município de Iranduba. Candidata, suas considerações finais, ela tem 3 minutos para falar aí para a população irandubense porque a senhora está pretendendo chegar à Câmara Municipal de Iranduba. Então, eu quero falar aqui para todos que estão nos assistindo, para toda a equipe também aqui do portal. Quero dizer que criar projetos de lei, criar propostas, criar emendas parlamentares, ter uma visão futura, querer o bem da pessoa que está ao teu redor. E é exatamente isso que eu quero. Eu quero olhar para uma família e a família dizer assim: muito obrigado, viu, vereadora Francinete Maia, porque você realizou um dos meus sonhos. Obrigada por você ter fomentado ideias, emendas parlamentares que hoje deu o primeiro emprego ao meu filho. Eu quero passar nas ruas e ver as crianças andando numa rodovia que preste, né? Uma rodovia onde elas têm espaço. Eu quero ver as crianças nas praças públicas, no monumento restaurado. Eu quero ver as crianças com uma educação e saúde de qualidade. Eu quero ver o meu povo feliz. Eu quero um pai de família trabalhando. Eu quero um pai de família ganhando o sustento dos seus filhos, sem ter que mendigar em gabinete de parlamentar ou ter assim algum vínculo preso demais com o poder executivo. Eu quero ele ter uma autonomia. Eu quero uma mulher que não sofra mais os maus tratos. Uma mulher onde possa chegar no local e ter um amparo. Eu quero pessoas, sabe, França, dentro das repartições públicas, atendendo com qualidade, tendo amor ao próximo, sabe? Porque sem o amor ao próximo, a palavra de Deus fala, se você não tem amor ao próximo, você não vai ter amor a Deus. Então, o nosso partido, o PSC lá em Iranduba, e toda a nossa coligação, todas as vezes que a gente faz as caminhadas, a gente faz oração, tem louvores, entendeu? É uma coisa tão saudável, tão boa, que você não quer nem que acabe as caminhadas. Você não quer nem que acabe os encontros. Então, assim, quando eu escolhi entrar na política, eu falei que eu fiquei com medo, fiquei meio receosa pelos preconceitos. Mas eu sei que nós somos a diferença. Se nós, mulheres, sabemos administrar uma casa, saberemos sim administrar uma Câmara Legislativa. Saberemos estar em qualquer poder e fazer a diferença, porque somos mulheres que lutamos. Somos mulheres determinadas, mulheres que não se vendem, mulheres que conquistam, que não compram, mas conquistam. Então, no meio das propostas que a gente falou aqui, uma que eu quero citar aqui, que é justamente, França, sobre a busca de incentivo para a criação de emprego no município, através das empresas do polo industrial. Sem emprego, você não tem dignidade, não é verdade? Sem emprego, você, morador de Iranduba, não consegue comprar um brinquedo para o seu filho. Passa o dia das crianças, você fica mendigando as festinhas de comunidade, festinhas de candidato, para ganhar uma bola, uma bonequinha. A dignidade, ela não se compra, ela conquista, tudo bem. A dignidade, ela também pode ser ofertada. Ela também pode ser ofertada no projeto bom. Se eu consigo, como vereador, articular uma empresa para colocar do Polo Industrial de Manaus lá em Iranduba, se eu consigo um terreno junto à prefeitura, se eu tenho um governo que se importe com o meu povo, eu vou conseguir levar uma empresa boa para lá sim. E vou garantir ali emprego e renda para aquela população. Eu não preciso lotar o meu gabinete de pessoas, não.
Eu preciso dar conforto, comodidade e segurança para o meu povo, mas de uma forma digna, uma forma respeitosa. Então, quando eu coloquei na minha proposta que eu gostaria de buscar melhoria do transporte intermunicipal, França, é porque eu não quero ver o morador lá do Cacau Pereira atravessando a pé na ponte, porque o ônibus está caro, ou porque a empresa faliu, ou porque só tem uma empresa no município. Não, eu quero pensar do atravessador de produtos lá do Iranduba para cá, para Manaus, até a pessoa que tem formação. Eu quero pensar na pessoa que usa sandália até aquela pessoa que usa gravata. Mas todos sendo felizes porque estão morando no município onde tem oportunidade. E eu coloquei aqui no meu projeto Despertando a Liberdade. Isso é um programa, sabe? Que a gente fomentou, a gente está buscando aí alguns parceiros já para isso, que deverá contribuir com a conscientização dos apenados. Nós temos muitas famílias, que nós temos pessoas lá de Iranduba Jovens que estão presos. Aí você diz, mas como é que vai funcionar isso, Francinete? Como que pode? Tu tirou isso da onde? Muitas lutas que nós fomos para Brasília, defender o município de Iranduba, as classes de Iranduba, a gente buscou de lá essa ideia. E a gente gostaria muito de poder mostrar para você, morador, para você, cidadão, para você, eleitor de Iranduba, que dia 15 está chegando. E se você não escolher a pessoa certa para te representar, você vai pegar peia mais 4 anos. Então, assim, você precisa pensar que esses 4 anos vai ser uma eternidade para ti, para tua casa, para tua família. Então, a gente pensou nesse projeto, Despertando a Liberdade, porque ele vai contribuir, ele vai te ajudar, ele vai contribuir você com a ressocialização e aquele apenado lá da tua casa, oferecendo uma oportunidade para ele de reinserção no mercado de emprego. Quando eu falo da geração de emprego e renda, eu falo de você também. Você aí, mãe, que está chorando até agora, porque o teu filho está preso lá. Ele saiu, mas aí ele vai cometer o crime de novo? Não. Vamos colocar ele nesse projeto, nesse programa que vai beneficiar ele e a tua casa. É um programa, é um projeto social, é um programa social que vai acontecer. E através desse trabalho, França, dentro das delegacias e presídios, eu tenho certeza que se esse projeto que a gente falou agora há pouco der certo mesmo, né? O que vai acontecer? A gente vai pegar esse pessoal também, a gente não vai deixar eles de fora, não. A gente vai pegar o drogado, a gente vai pegar o alcoólico anônimo, a gente vai pegar aquele jovem que foi preso para fazer um trabalho para a sociedade, para valorizar ele. Porque são pessoas, são seres humanos. Eu não vou trabalhar essa parte não, Francinete, porque eles são discriminados mesmo, deixa eles para lá, deixa morrer a própria sorte. Não pode. O candidato a vereador, o vereador que fizer isso, ele não tem amor à própria vida, porque ele tem filho, tem filha. Então não pode. E aqui eu quero muito mesmo fazer campanhas de despertar. E esse despertar, porque a pessoa diz assim, eu vou, Rosa, fazer muitas campanhas de conscientização. Não existe isso. Por isso que é bom você estudar política, a política pública. Por isso que é bom você trabalhar as políticas sociais. Que você, ao passar do tempo, você vai aprendendo os livros e na prática o que é o certo. Para você não ser enganado. Então, aqui na minha proposta 19, eu falo da campanha de despertar. Nas quadras, nas praças, nas escolas, no combate à droga. Isso sim a gente pode combater. A gente pode combater fiamente isso aí. Né? A exploração sexual, que tem muito no Cacau Pereira. Cacau Pereira é recorde em exploração sexual e o contrabando de crianças e mulheres também. E olha, contra o tráfico humano, gente, muitas mulheres estão sumindo lá de Iranduba, ninguém sabe por onde. O pessoal pensa que é o Mr. M que está lá, fazendo mais que as mulheres e as crianças sumindo. Não é não. É a exploração sexual, a exploração infantil e o tráfico humano que está acontecendo. Porque lá no Iranduba, meu pessoal, você aí que está olhando aí, você está sabendo o que eu estou falando. Nós somos banhados, o único município desses 62
que é banhado por 2 rios, o Rio Negro e o Solimões. E acontece o tráfico todo dia, toda hora. Só que a estatística é bem baixinha. Por quê? Porque não tem políticas públicas. Não tem uma fiscalização, Rosa, que a gente falou lá no início. E o tráfico humano de jovens e de mulheres, a violência dos vulneráveis é constante. E eu finalizo aqui, gente, dizendo da minha 20ª proposta. Essa que eu vou bater de frente. Que diz assim, ó, o projeto da juventude. Ei, jovem, você que está assistindo a gente, dá oportunidade para uma mulher jovem. Para uma mulher que tem um pensamento como o teu. Dá o voto de confiança para o 2123. É facinho de decorar. Sabe por quê? Porque nessa minha proposta aqui, eu falo da juventude na praça. Olha só. Essa juventude na praça que irá incentivar a inclusão social. Tem jovens que têm sofrido bullying. Tem jovem lá que sofre a pedofilia. Tem jovem que já foi estuprado pelo seu próprio pai lá, padrasto. E tem pessoas, tem vereador que não fala do assunto. Por que não falar? Você tem que falar assim na escola, na igreja, dentro da tua casa. O candidato a vereador que não falar disso também não presta para te representar, não. E eu venho te pedir o voto, porque nesse projeto da Juventude na Praça, a promoção da saúde e a prevenção dessa violência que tu está sofrendo aí, eu vou fazer valer os teus direitos. Usando, sabe o quê? Usando a cultura da paz. A cultura da paz. O pessoal faz assim, né? Assim para nós é o 20. Mas para o jovem é a cultura da paz. E esse projeto da Juventude na Praça, eu venho resgatar isso. A cultura da paz como estratégia transformadora de uma sociedade legal. Para onde jovens, crianças, idosos, mulheres, índios, negros, todas as raças e crenças vão ter vez e voz. Então eu peço o teu voto. 2123 é o voto que precisa ser pensado, porque a gente vai mudar com renovação e responsabilidade. 2123 é o voto da tua esperança renovada. Obrigada, candidata, e boa sorte. Eu é que agradeço. Esperamos que no dia 15, né? Domingo. No próximo domingo, a candidata vai voltar aqui eleita, Após né? eleita. Amém. E queremos agradecer Mário Brandão, mais uma vez, Rosa Doval, e dizer que encerramos aqui, né, Rosa Doval, uma série de entrevistas com os candidatos a vereadores e prefeitos, né? Esperamos que a rede independente de comunicação, de comunicadores, Portal e Rádio Amazônia Sem Fronteira, possa ter levado você, ouvinte, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, né, as melhores propostas, né, Rosa Doval? As melhores propostas dos candidatos. E que no dia 15 de novembro, você possa colocar a mão na sua consciência, né, e dizer assim, eu vou votar naquela pessoa que realmente vai me representar. Porque quando você vota, você vende seu voto, você troca seu voto para um rancho, para alguma coisa, pode ter certeza que você não tem responsabilidade de nada de cobrar. Você vendeu o seu voto e aquele candidato, muitas das vezes, vai voltar daqui a 4 anos porque sabe que vai comprar seu voto de novo. Então, dia 15, dia 15 de novembro, Domingo. do próximo domingo, daqui a 3 dias, você possa colocar a mão na consciência e dizer assim, eu vou dar um voto de confiança para aquele ou para aquele candidato, e porque você estará assinando uma procuração por 4 anos para ele ficar representando você na Câmara ou na Prefeitura, tanto faz aqui no município de Manaus ou no município de Iranduba. Rosa Doval. Pois é, e não esquecendo de dizer, Francis, que também não esqueçam a máscara. O pessoal só vai entrar no local da urna com máscara, levando sua caneta e levando seu álcool. Responsabilidade acima de tudo. E em breve, Francis, estaremos de volta com o programa quemevocê.com, aqui na sua Rádio Web Amazônia Sem Fronteira e no portal também Amazônia Sem Fronteira, tá bom?
em novo horário, em novo dia, e logo estaremos anunciando aqui o retorno. Com a grade nova de programação da da rádio. rádio. Nova da programação da rádio e do portal Amazônia Sem Fronteira. A Muito gente se obrigado a encontra, todos. aguardem, tá bom? E vamos ficando por aqui. Voltaremos na segunda-feira, dia 16. Vamos dar um tempinho na sexta e no sábado, no domingo. Mas estaremos atentos ao portal. Estaremos ao vivo, trabalhando 24 horas no portal Amazônia Sem Fronteira para levar o melhor para vocês, informações de qualidade. Tá bom? Bom final de semana para todos e até segunda-feira. Até segunda-feira. Tchau, Brandão. Toda vez eu esqueço do Brandão e ele está aqui na minha frente. Tchau, Franciane, né? Franciane, obrigada aí pela participação, tá bom? E obrigada pela máscara, viu?